Olá, eu sou a Franciele e eu chego aqui para o segundo vídeo da produção cultural Patrimônio Arquitetônico em Ilha Nova. Depois da gente já ter visto sobre imigração alemã e compreendido como os nossos antepassados chegaram na localidade de Ilha Nova, a gente começa a falar hoje especificamente sobre os estilos arquitetônicos que temos nas construções da localidade. Ilha Nova é uma comunidade riquíssima nas questões arquitetônicas. Se observarmos as construções mais antigas, a gente nota nelas muitos traços de influência da arquitetura germânica. Quando pensamos em modelos arquitetônicos que desembarcaram no Brasil com a chegada dos imigrantes alemães, provavelmente a primeira técnica que vem à cabeça de muita gente é a enxaimel, pela proporção que tomou aqui no Brasil. Por ser uma técnica de construção que resulta em edificações que ficam agradável aos olhos e também por ser um dos símbolos da imigração germânica, muitas cidades apropriaram-se da técnica enxaimel para construir atrativos turísticos. Por isso, vemos em muitas cidades núcleos de casas que são ditos enxaimel. Porém, precisamos tomar cuidado com essas questões. Afinal, a técnica enxaimel, assim como toda outra técnica arquitetônica, possui bases bem estabelecidas, que precisam ser seguidas para que uma estrutura, uma edificação, se torne realmente parte dela. E isso não acontece na maior parte dessas construções que fazem parte destes atrativos turísticos. Para que a gente entenda melhor tudo isso, vamos começar fazendo um apanhado histórico dessa técnica e também trazer algumas características dela. A técnica enxaimel, surgida na Europa, passou a ser utilizada em larga escala durante a Idade Média, que é o período que vai do século V até o século XV. Essa técnica surgiu em forma de substituição a uma usada anteriormente, devido à falta de materiais, principalmente a madeira. Como a enxaimel utilizava também, mas utilizava menos, ela foi uma técnica que aos poucos foi sendo inserida na sociedade e aceita. Basicamente, essa técnica é constituída por peças de madeira que formam a estrutura da edificação. E em seguida, então, essa estrutura ela é preenchida por alguns tipos de materiais específicos para se formar então as paredes. Esses materiais geralmente são a pedra, os tijolos e o adobe. Na época em que a técnica desembarcou com os imigrantes no Brasil, o enxaimel já era pouco utilizado na Europa, devido à escassez real de madeira, que era um material muito importante para a construção. Porém, quando essas pessoas chegaram no nosso estado e na nossa região, eles encontraram grandes áreas de mata, que forneciam a madeira, então, na quantidade necessária. Mesmo que o tipo de árvore encontrada aqui fosse diferente daqueles que eles utilizavam na Europa, lá principalmente o carvalho, o imigrante e seus descendentes próximos encontraram uma forma de adaptação, podendo aqui aplicar a técnica então que conheceram nas suas regiões de origem. Obviamente, naquela época, construir uma casa não era como nos dias atuais. Quando compravam um lote de terras, também conhecido como colônias, era necessário que, antes de tudo, limpassem o espaço escolhido para a construção da moradia. Geralmente, esse espaço, então, ficava próximo às fontes de água.
O processo de limpeza começava com o corte das árvores pequenas, depois com as maiores, e por vezes o espaço era queimado para uma limpeza mais abrangente. Havia também a necessidade de escolher a madeira ideal e trabalhar com ela, para que ela chegasse no formato para ser usado na construção. Na grande parte das casas em Chaimel, há também a fundação em pedra, que é um processo que demanda tempo, pois é necessário carregá-las até o local da construção. Bom, agora que a gente já viu as características básicas da técnica em Chaimel, eu trago para vocês uma imagem. Esta casa, essa construção se localiza em Ilha Nova e ela tem, então, as características da técnica em Chaimel muito presentes. Vamos observar, então, algumas coisas nessa imagem. Nós temos aqui, então, toda a estrutura da casa em madeira. Temos também as paredes preenchidas. Vemos também o telhado em telhas de barro e as aberturas, no caso, porta e janelas em madeira. Mas aqui embaixo percebemos então a fundação da casa em pedra.